Aqui novamente, e agora no 10º episódio do Resgate Futsal Resenha. Olha o nosso convidado, o nome de batismo é Anderson Conceição, do bairro do Jurunas. Foi no bairro do Jurunas onde nasci e me Onde está criei, o mas conhecido como Anderson Cavalo. Por quê, cara? Anderson Cavalo. Pois é, Plácido. Tinha um ex-jogador de futebol de salão na época, né? Que mudou a nomenclatura, agora é futsal. É o Melão, jogador que jogou no Imperial. Então, quando ele parou de jogar, ele começou a assistir a uma nova safra daqui das Jurunas. E ele dizia que eu corria muito. Eu não parava na quadra, né? E todo mundo cansava e eu não, continuava correndo. Aí ele, no final do jogo, ele falou: "Eita, tua apelido agora vai ser Anderson Cavalo." E nisso, ele ia acompanhar os jogos e me chamava: "Ei, Anderson, é Cavalo, é Cavalo." Aí ficou Anderson Cavalo. Até hoje, o pessoal, até gente me chama só de Cavalo, porque não conhece nem meu nome. Aí ficou Anderson Cavalo. Quantos anos tu tinha nessa época? Cara, eu tinha acho que 11 anos. 11 anos. Eu comecei tarde no futsal, no Tu já futebol, era né, um na época do futebol. cavalinho, já era um cavalinho naquela época, então. Um pôneizinho. Que coisa interessante, né, cara? A gente vai conversar muito com o Anderson. Nosso papo, Anderson, tá apenas começando, meu parceiro. Esse papo tá apenas Vamos lá. começando. Eu quero pedir pra turma, bora lá fazer essa corrente aí, Anderson. O pessoal tem que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Às vezes, eu me torno até um cara que assim muito apelativo. Vamos colocar dessa forma. Só que esse projeto, Anderson, é preciso que as pessoas entendam que esse projeto precisa de uma participação efetiva de todo mundo, cara. Não tem como. Todo mundo tem que colaborar dando essa força e não custa nada, né? Não custa, cara. Como eu quero te parabenizar pelo esse projeto, né, resgatando aquela a época de ouro do nosso futsal, né? Não desmerecendo aquela época de 70, 60, 80, que também foi uma época importante que eu ia assistir somente, né? Mas aí esse programa vai resgatar realmente aquela nossa época para essa geração de hoje, ver onde foi que começou mesmo e com quem começou, né? E, e eu até parabenizo esse pessoal de hoje, que são muito esforçados, que às vezes não tem investimento, né? Não tem aquela deixar a sua casa, então faz por amor, a maioria faz por amor hoje. E o futsal merece dias melhores, né, cara? Não só internamente, mas no Brasil todo. Isso, você está coberto de razão. Olha, a gente, como disse o Anderson, não quer desmerecer, não. Principalmente porque hoje tem muita gente jogando fino do futsal. Mas aquela época ali, final dos anos 80, 90 também, pegando 2000, foi realmente, é considerada realmente a época de ouro do futsal. Porque surgiam craques, melhor dizendo, a todo momento, né, Anderson? Era muito difícil de permanecer numa equipe igual a que eu joguei por 8 anos e foi o CLPM, era muito difícil. Porque surgia craque de todos os bairros, de todas surgia do nada, assim, né? Uhum. Quando tu ia enfrentar uma equipe, tu via um cara melhor do que o que estava antes, cara. Era muita gente boa mesmo, cara. E muita gente boa, Plácido. Que, tipo assim, o Pila era um cara que eu acho um dos melhores jogadores de futsal do Brasil. Eu, particularmente, joguei no Brasil inteiro contra Falcão, Simas, Schumacher, Choco, eu joguei contra. Mas o Pila tinha um diferencial muito grande, cara. O Junense que, infelizmente, ele não aproveitou o potencial que tinha para poder treinar, se qualificar e despontar como um grande jogador de futsal. Ô, tá aí um depoimento interessante, você falando de uma pessoa que marcou, deve ter marcado na sua vida também, pode ter servido de norte, de espelho também, que infelizmente não conseguiu. São muitas histórias que acontecem, parecidas, melhor dizendo, com essa aí. Mas voltando lá, e a gente vai falar daqui a pouco muito mais de vários craques aqui. Certamente durante o nosso bate-papo a gente vai lembrar de muita gente. É impossível não Não, lembrar, né? É impossível. Mas não, voltando lá à não. questão da brincadeira lá no início, você gosta do Uhum. apelido Anderson Cavalo? Cara, eu me identifiquei com esse apelido, né? Como eu te falei, e estou te falando agora, é, como te falo,
Me identifiquei porque a pessoa me chama até de cavalo, não sabe nem meu nome. Vejo na rua, é cavalo, é cavalo, é cavalo. Quem está comigo, como é que o nome é Anderson? Gente, não, é Anderson Cavalo que me chama. Mas é isso, eu me identifiquei e não sinto nenhuma, tipo assim, nenhum menosprezo, nem nada, Tem que pelo contrário. patentear essa marca aí, cara. É verdade, porque tem muito cavalo pela rua aí, né? Inclusive, o time que você gosta no futebol profissional teve um técnico cavalo aqui, né? Roberto Cavalo, o E nome dele. é Roberto Cavalo, Roberto Cavalo. Eu ia muito no estádio na época do treinador Roberto Cavalo. Um bom treinador, né, cara? Que também acho que, se eu não me engano, ele foi jogador, cabeça de área, uma coisa assim. Isso, É, exatamente. Mas você uma coisa abandonou o assim. Papão? Você está falando que ia no estádio? Na verdade, eu não abandonei o Paysandu, eu abandonei a logística, para mim se tornou um pouco mais difícil, porque como eu morava aqui no bairro do Juruna, dava para mim no Mangueirão, na Curuzu, tranquilo. Aí eu mudei por 40 horas. Aí já ficou uma logística muito mais difícil, entendeu? Aí eu preteria de ir ao estádio, já ficava só assistindo nas telas. Mas aí eu estou voltando para o Jurunas agora. E eu voltando para o Jurunas, automaticamente eu vou dar aquela força para o meu time, que já me deu muitas glórias. Pô. Então, aí está num momento difícil, é nessa hora que ele precisa do torcedor, realmente torcedor, fiel torcedor do Colô. Mas o que é essa paixão, bicho? O time está em baixa, está recomeçando agora, é uma reconstrução. O que é que acontece? Essa paixão ela faz aumentar, é? Cara, a paixão é aquela paixão de tu querer ajudar o time mesmo. É que você está embaixo, a gente quer ir lá em cima. Então, para ele estar lá em cima, a gente tem que fazer a nossa parte. O torcedor tem que fazer essa parte. Ter a consciência de que o clube precisa dele agora, né? Amanhã, né? Depois, é agora, nesse momento difícil, né? Como diz tu tá no auge, chegar no auge é legal, mas tu te permanecer no auge é muito mais difícil, né? Então caiu, bora tentar botar de novo o pão lá no auge. Tá certo, meu amigo Anderson Conceição Cavalo. Anderson Cavalo conosco aqui em mais um episódio do Resgate Futsal Resenha. Como foi o teu começo, Anderson Cavalo? Conta pra gente. A galera que não sabe quer saber essas histórias de bastidores, né? Porque são bastidores. A galera quer saber, bora lá. É mesmo, cara, todo o começo de qualquer coisa acredito que seja muito difícil. O meu foi mais ainda, porque a minha mãe não gostava que eu jogasse bola. Então eu fugia, né? Eu não jogava futsal, eu jogava na rua. Aí ela ia me Qual era a buscar, rua no Jurunas? aqui não Nó, José dos Santos, aqui não Nó, na frente do rancho. Eu ia fugir de casa e ia jogar bola. Aí só que ela via que eu tinha fugido, quando ela não estava trabalhando, ela vinha e me batia e botava para dentro. Só que eu tinha o meu avô, Manuel Coelho, o Manduca, Como que sempre, um teve. avô, né, rapaz? Para safar a parada, né? Tem que ter. Quem conheceu ele, Plácido, ele foi um dos que mais descobriram valores aqui no bairro do Jurunas. Ah, Eu posso citar o Beto Ivo, né? Que é o coronel Beto Ivo. Ele descobriu o Paulo André, Paulo Henrique, né, e muitos outros jogadores que vingaram, tanto no Imperial, depois foram Jorge Belo, depois foram para a Tuna, Luso, e tiveram aquelas conquistas também muito significativas lá para o clube Cosmaltino. Né? Então eles vieram oriundos daqui dos Jurunas, e a descoberta foi meu avô. E assim ele fez comigo em 82. Ele via que eu não estava sendo tolhido pela minha mãe de jogar e me levou para um treino imperial. Ele era o pai dela, então ela deixou. E nisso aí eu já comecei a treinar com 12 anos, já com um adulto praticamente, né? Do Imperial, né? Com 12 anos. Aí começava a disputar alguns torneios, ele me colocava muito esporadicamente, e porque eu era menorzinho da turma, né? E só que eu vinguei, aí fui jogando, aí em 86 eu já fui pro SESI Clube. Eu já passei a ser quem te comandado levou pelo pro Lolo. SESI? Quem te levou pro SESI? Na verdade, quem me levou foi eu mesmo. A minha vontade de querer me aperfeiçoar, né, cara? De melhorar. E como foi que chegou ao teu conhecimento o trabalho que era desenvolvido no SESI? Eu acompanhei quando jogava contra o SESI, Imperial e SESI Clube. Eu via aí quando ele jogava Imperial Remo, Imperial Paysandu, Imperial e outras equipes, Espada. E eu via que ali tinha um treinador.
e tinha um suporte maior para os atletas, de instrução. Que, querendo ou não, tu fica curioso, aí tu vai ouvir o que ele vai te falar. Tu sai do teu banco e tu fica querendo ouvir o que o treinador está falando para os teus adversários, né? E foi nessa hora que eu percebi que ali era uma escola mesmo, né? Revelar valores, né? O E foi Loso quando já eu ia estava por lá? já, Louso, Caru, o Éder, né? Tinha uns professores mesmo de cara de peso, entendeu? Para a categoria de base, eles eram os melhores, né? Na época. Porque tinha muitos curiosos, né? Eu não vou citar nomes, que é muito antiético, mas profissionais mesmo para que tu aprendesse os fundamentos, né? E tudo mais. Era lá no SESI, não tinha outro. Tanto é que eles formavam e logo depois as outras equipes já pegavam o atleta pronto. É, rapaz, o SESI teve esse trabalho de base aí, de muitos Teve. atletas do futsal, né? Que cresciam lá e os outros clubes iam lá, pegavam, né? Pinçavam e levavam. E o atleta seguia a É, carreira. Tem muitas histórias aí, inclusive aqui nas histórias, nos episódios aqui no canal Bora Pra Cima, nós já estamos para os desavisados, já estamos aí no 10º episódio. Então, se você for aqui no canal, você vai acompanhar a história de muita gente aqui no Resgate Futsal Resenha. E aí lá no SESI, tu já deste de cara com quem? De atleta, assim, que tu já ficaste admirando o futsal, enfim, porque tem sempre alguém que a gente admira, né, na função que a gente exerce. cara, nessa época o César tinha o meu próprio cunhado aqui, o Gilmar, goleiro, aí tinha o Fernando, um canhoto muito bom, o Zumbi Branco, tinha o Fábio, tinha tipo assim, só craque, cara, só craque. Então ali eu só podia aprender mesmo, né? Que eu realmente não sabia nada, sabia correr, sabia me posicionar um pouquinho, mas fundamento mesmo eu não tinha, porque meu avô aquele tempo era escasso para ele, para muita criança. Ele tinha uma escolinha aqui de sábado, era muita criança, muito adolescente, para um período curto de treinamento, né? Então, não tinha como ele parar para dar Era questão fundamento. estrutural mesmo, né, Anderson? Ele fazia muito por amor, né, cara? Ele disponibilizava o tempo dele e ele descobriu muitos valores aqui, muitos. Saíram, né, e se deram muito bem, graças a Deus. Tanto na vida que ele formava homens, né? Aham. Vovô formava homens, né? Tá, aí lá do SESI, como é que foi como é que você trilhou o caminho aí? Cara, no sério foi difícil. Eu já entrei no infanto. Foi difícil porque os caras lá estavam considerando bem na minha frente, pô. Muito na minha frente. Aí eu fui, assim, me dedicando e fui tentando, cada fundamento eu fui aperfeiçoando, fazia fora, e fui. Até que uma hora chegou a minha oportunidade, né? Demorou, quase já no final, mas demorou. Como é que Demorou, mas foi? eu Conta aí cheguei pra lá. gente. Como é que foi? Cara, tinha época que tava até tu chorar, porque tu não entrava. Tu não entrava, tu ia pro banco, mas tu não entrava. Porque tu realmente tu não tinha aquela qualificação toda do que os outros atletas tinham. O Canoso não ia tirar um cara que tá com performance boa para me colocar e arriscar na época, né? Mas eu fui qualificando, me dedicando. E já no final do campeonato foi que eu já comecei a entrar muito esporadicamente, mas já entrei. Tipo assim, eu fui campeão já praticamente no banco, né? Aí eu já passei pro juvenil. Do infanto já fui para aquela nomenclatura é essa na época, né? Infantil, mirim, infantil, infanto, juvenil. A nomenclatura de hoje é outra, né? É sub-11, sub-9, sub-15, Então eu participei do infanto, fui campeão no banco e já fui para o juvenil. Tá, e quando tu Aí entraste no no juvenil, time, qual foi um jogo que ficou marcante assim pra ti? cara, foi contra o Remo, né, cara? Que assim, o Remo tinha também um bom time, um Que bom ano era time esse aí, tu já lembra? 87, 87, 87, É, cara. foi o ano que eu comecei na crônica esportiva, cara, trabalhando em rádio. Foi o ano que o amigo começou a trilhar, vamos dizer assim, de vez a carreira, né? Começou a ter mais chances aí, né? Isso. E aí, cara, assim, eu joguei muito pouco em 87, né? Mas em 88 já começou a minha parte do juvenil.
E a gente foi, eu fui lá, já me dediquei mais, já começava a entrar um pouco mais, aí, só que tinha muito craque também, já o cara saía do infante para o juvenil, só que já estava lá há muito tempo no SESI, né? E eu, mesmo assim, fui lutando, cara, fui lutando e me dedicando, e aí, graças a Deus, eu consegui ser campeão juvenil pelo SESI. É, tu E te ganhamos lembra a da Tuna, formação do time, qual era? lembro. O Inácio, goleiro, não sei se tu te lembra, que jogou Lembro, campo. lembro, sim. Inácio, Inácio, eu, o Pipoca, que é da polícia hoje, que era o pivô. Aí tinha o Gauss, tinha o Sandro Alex, o Rocha, tinha mais um Frank, se eu não me engano, o Washington, né? Então, cara, nós ganhamos o time da Tuna, com o Cafu, ganhamos o time do Cafu, E quem era o do time da Bambam, Tuna? Bora ver se tu lembra aí. Quem era? o Bambam, goleiro, era o Fábio, era o Gerson, final do Gerson, o Cafu, o Baiano, né? Foi lá na Escola de Educação Física, na época, né? Que hoje é o EPA. Afinal, foi lá, cara. E o SESI não fazia tempo que não ganhava mais no juvenil. Então a gente conseguiu, né? E jogando sem menos dois titulares absolutos, que era o Sandro Alex, que estava voando, fazia gol brincando, tanto com a direita quanto a esquerda, ia para cima dos caras, ele que desequilibrava tudo e não pôde jogar a partida final. Nem ele, nem o Rocha. Mas o substituto dele, que foi o Gauss e o Washington, se eu não me engano, a gente conseguiu ganhar um forte time da Tuna, cara. Ô, que bom. Aí, né, Ah, aí prevaleceu a, a, o nome cavalo. Nesse dia eu virei o cavalo. nesse dia o cavalo se consagrou mesmo, para valer, né? Foi, cara. Foi aí que eu consolidei meu nome no futebol, né, cara? Que aí logo depois eu já fui jogar o adulto pela ABB. Aí que eu te falo que o SESI, ele revela jogadores, né, cara? Como E foi isso a aí era ida para a uma. ABB? Cara, aí já comecei receber o convite do treinador, que era o Edson Maluco. Não sei se tu lembra do Edson Maluco Barbudo. Não, lembro Aí lá, sim. Lembro sim. pois é, lá já tinha o Marquinho, que foi meu treinador no CPM. Marquinhos Já tinha Souza. o Marquinhos. Isso, Marquinhos Souza. Aí tinha o Pedrinho, que hoje é promotor, se não me engano, de Isso, justiça. sei quem é, o Pedrinho, O lá de Santa Robson, Isabel, né? ele morava aqui na Doca, É, num Brancão. tá, 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 O tá, Brancão. tá. Tem o Robson já estava mais assim, com uma idade avançada. O Robson, cara de peixe. Não sei se tu lembra que jogou campo também, Lembro, acho que pelo. lembro do Pois é, Robson, sim. O Robson jogou campo também. O Robson jogou campo no Santa Rosa. isso, jogava bem pra caramba. E o Salão também muito bem. Era um Então eu fui canhotinho, meu né? primeiro. Ele era muito rápido, o Robson, cara. Então, assim, foi meu primeiro, assim, treino, para mim, né, porque eu treinava lá, eu queria júnior para treinar lá na BR. Pô. Aí o Pedrinho me dava uma carona, ele morava aqui na Doca. Eu ia para lá, eu ia com ele, voltava, tarde da noite, e aí a gente foi. Eu joguei só um ano lá também, E daí? 90 Ganhaste e alguma coisa 91. lá ou não? Não, nós não ganhamos nada, não. Até porque tinha outra equipe mais bem estruturada, né? Apesar de, de nós termos uma estrutura boa lá, mas tinha outras equipes mais lá na frente, em termos de estrutura. Aí daí, cara, eu comecei a girar em alguns times. Né? Em 92, fui para Santa Cruz, Santa Cruz, no joguei bairro da Pedreira. isso, joguei lá com o Denis, né? Que era eu, o Decão, era aí o Fábio foi jogar comigo lá, que jogou na Espanha, foi jogar com a gente lá. Aí nós disputamos umas Copas Únicas, nós disputamos, acho que nem disputamos um campeonato, ficamos, acho que perdendo para o CLPM, 92. Aí em 93, eu já fui, numa dessas Copas Únicas, eu já fui Tu contratado sabes o para que é ir para o Ceará Mirim. interessante? Desculpa te interromper, Anderson. A gente sempre ressaltar essa turma da Pedreira, que depois pintou o AVEC também. Quem era dessa turma? Tinha o Isso, era Rei lá na Pedreira, né? Quem mais? o Decão. Decão. Cara, esse cara, o Paulo Central, cara, era uma galera jogava muito aquele O time. goleiro Foi campeão, Paulette. né?
Goleiro Paulette era de lá também? Jogou lá o Paulette, eu acredito que ele tinha jogado o Paulette. Nunca joguei a favor do Paulette, joguei sempre contra, né? A Uhum. favor eu nunca joguei, nunca joguei. Tá, então é sempre bom a gente também nessas conversas citar a turma toda. Inclusive, tem muita gente que pede, ei, tem que trazer o povo dos times que atuaram lá, dos times da Pedreira e tal. Calma, a gente vai chegar lá. É um por semana. É, A gente vai chegando. Tá aí bom. Aí, então, tu nós passaste fomos, pelo Santa Cruz. Como é que foi a passagem pelo Santa Cruz? nós fizemos bons jogos, disputamos uma Copa Unix lá no Piauí, que tipo assim, nós tivemos uma infelicidade do Neto passar mal, fomos com os poucos jogadores e jogando com umas equipes mais bem, então, como eu te falo, bem estruturada, o pessoal tinha recebia bem para fazer o que tinha que para jogar o futsal. E a gente quase chega numa final. Mas nós viemos embora, perdemos a semifinal e viemos embora. Aí, acho que foi só por isso que foi campeão, se eu não me engano, Aham. esse ano. E Né? daí, como foi? Bora lá, Aí, bora seguir. aí eu fui visto tinha um time lá chamado Ceará Mirim, que era do Rio Grande do Norte, e ele, logo que eu cheguei em Belém, ele me ligou, o Flávio Cavalcante, e queria me levar para lá, eu e o AD. E eu aceitei, conversei com a minha família, né? Eu já, na época, já era casado, O AD é professor, lá no né, Anderson? professor. Isso, o AD é professor. Aí nós fomos, nós dois para lá. Tinha uma estrutura boa, cara, muito, muito legal mesmo. Infelizmente, o AD teve que vir. Na metade, no início do segundo turno, ele teve que vir embora. Fiquei só eu lá. E nisso, graças a Deus, eu consegui a titularidade e fiquei até o final do campeonato, ganhando a América lá com o ginásio lotado. Que ano Eu era fui esse, campeão moleque? potiguar, 93. Tá. 93. Aí eu fui campeão potiguar nesse ano lá, jogando muita bola. Muita bola. Só que nessa final eu me machuquei, cara. Me machuquei no joelho. Aí estava só eu e minha esposa. Isso já era no final de dezembro, 20, 21, 22 de dezembro. Aí eu tive que vir para Belém. Eu ia ficar lá, eu pedi para me tratar em Belém. Mas tinha toda a estrutura lá, eu que não quis ficar lá, que era o final do ano, eu quis passar com a minha família. A gente tinha feito já a minha parte, né? Eles fizeram a dele, me pagando, e vim embora. Aí isso eu fiz o concurso da polícia e passei, em 94. Né? Eu passei no concurso da polícia e me convidaram para jogar no seu PM, marquei me querendo no seu PM. E eu não conseguia jogar, porque eu estava muito machucado. E eu até agradeço hoje aí a comissão, o Coronel Piedade, que não mediu esforço para me botar em forma, sabe, cara? Eu passei um tempo muito difícil nessa época de Que janeiro. lesão foi? A lesão foi do ligamento, cara. Eu pensei que fosse me operar. E se eu me operasse na minha cabeça, eu ia parar de jogar bola. Eu ia parar, eu definitivamente ia parar. Aí o doutor Nelson Vasconcelos me deixou tranquilo que ele ia me recuperar sem eu precisar operar. Porque eu falei logo, foi bem, não, se me operar, eu paro. Não quero mais, eu estava com 23 anos. Aí ele fez o tratamento a longo prazo, que durou 6 meses. E aí foi um período até bacana, assim, Plácido. Por Ah, quê? Porque como é que eu cheguei campeão do Rio Grande do Norte, né? Campeão lá Potiguar. Aí só que como é que eu ia pegar a vaga do Beto Ivo, que estava voando? sim, quem era? Aí Bora tinha o lá. Então Cota, fala disso, bora ver. Beto Ivo, quem aí mais? tinha o Cota, central, tinha o Beto Ivo, o Cota e a Denil. Aí como é que eu vou pegar a vaga desses caras? Rapaz, tem muita história assim, cara. De vez em quando pinta aqui uma história assim. O cara chega, pô, tive que ter paciência, porque quando eu cheguei em determinado local e cada um ali na sua situação, aí eu encontrei fulano de tal, ciclano, beltrano, como é que eu ia entrar no time? Eu tinha que esperar. E eu sabia da qualidade deles todos, pô. Isso. Né? Uma qualidade indiscutível, pô. Como é que eu já fui lá no meu Quem passado. era o Eu, técnico? caramba, o técnico era o Marquinho, É o Marquinhos, né? Tá, Marcos Souza. tá. Marcos. Aí eu digo, eu vou pensar, agora, se eu ficar bom do meu joelho, eu vou voltar no passado, vou ter que me treinar, até da madrugada tem que treinar. Cara, eu fiquei bom,
graças a Tu Deus, gostava de treinar, Anderson? gostava, cara. Essa parte era a que eu mais gostava. O Marquinhos tá de prova, quem foi meu treinador, meu preparador físico, sabia que eu me dedicava muito à parte física. Quem tu conheceste que não gostava de treinar? Bora ver se tu tem coragem de falar aí. Eu tenho assim, o próprio nosso capitão, ele dava uma miguezinha, mas quando botava na quadra, ele jogava pra Quem caramba. era, pô? Era Quem o era? nosso Bora falar esteira, aí. né? Quem era o teu capitão? Ronaldo, Ronaldo? Ronaldo, era Ronaldo, era Ronaldo. Mas não gostava muito da parte física, não. Né? Ei, Aí, Ronaldo, olha, nessa parte, Ronaldo, quando tu vier aqui, que a gente ainda não conseguiu fazer um episódio contigo, aí tu vai ele não vai me poder tirar desmentir. folga do Anderson aí, ó. Ele não vai me desmentir, sabe? Aí eu esperei com paciência a Ah, mas recuperação do peraí, meu joelho, presta doutor. atenção, Anderson, só um pouquinho. Quem mais nessa lista aí que não gostava de treinar? Pode falar de qualquer time que tu conhecesses assim. Cara, não, eram poucos, cara. A maioria gostava mesmo de fazer o que faziam, né? De jogo, de treinar a parte física era mais difícil, né? Eu Porque a levei gente o Piva sabe, lá. por exemplo, a gente sabe, cara. Eu cobri muito futebol profissional, futebol de campo. E os caras não falavam abertamente. Eles não falavam abertamente, mas quando estavam conversando com a gente, eles deixavam escapar. Pô, cara, a gente não gosta muito da parte física. A gente sabe que é necessária para a nossa produtividade, para o nosso desempenho, mas ninguém gosta. A gente gosta de estar treinando com bola. A gente sabe disso. Tu imagina, Esse era cara. o que jogava muito bola, né? Só que, tipo assim, eles não treinavam muito fisicamente, treinavam muito, não treinavam como devia ter treinado, isso aí. No Agamenon, mas nem de quadra, ele era a função dele ele fazia perfeitamente, né? Pô, tá aí, já falaste E de mais um, olha aí. Um cracaço daquela época também, o Agamenon, né? Que era um cara cara, que guardava a bola como poucos. Era só tocar nele e esperar que o cara ia se dar bem, não é verdade? ou ele virava, ou ele servia com uma perfeição tremenda, cara. Quem viesse para o chute, ele era nessa posição dele era um dos melhores, um dos melhores que eu, né? Joguei com o Buraco, mas o Buraco não tinha essas características de servir, não. Ele era mais individualista, né? Aham. Arinelso também Dava era mais trabalho para individualista. marcar Então, esses caras, hein, Anderson? cara, dava muito trabalho, cara. Era melhor jogar a favor dele do que contra. Quem tinha a missão de marcar, por exemplo, Alexandre Buraco, Ari Nelson, tinha muito trabalho, né? Agora eu vou te falar, vou te confessar que, cara, tipo assim, Arinelso pulava muito, jogava no seu PM um ano, ia para outro time. Agamenon da mesma forma, né? Aí, só que quando ele jogava contra, ele viu que o nosso time era. Pô, esse cara é meu parceiro no passado, né? Eu sei como ele joga, só que a gente não conseguia ganhar, entendeu? Isso. Portanto, a gente não perdia nenhum campeonato. Eles só ganharam o campeonato do nosso lado, do CPM. Não tem nem mais uma outra equipe, eu acho, entendeu? Ah, tá, Eles mudaram, entendi. mas não eram campeão, não. Agora, porque é o seguinte, esses caras, eles precisavam assim de uma vigilância, né? Tu não podia dormir, né, na marcação, não tinha como. Não tinha, cara. Tu tinha que estar ligado, sempre, senão, dormiu era gol. A pessoa tu marcar Nelson, era muito difícil. Eu sabia o que o Nelson fazia com a bola, pô. Mas só que, tipo assim, eu sobressaía porque eu tinha meu vigor. Ele me driblava e eu tinha poder de reação, Tu ia em voltar e busca marcar da de novo. recuperação, né? Isso aí. Ele estava muito rápido. Então ele disse, eu cheguei a jogar uma vez com o Kleber lá de Bragança, que também era outro cara, que não sei se tu conhece, um canhoto. Sim, o bebê monstro. Demonstra. Aí ele falou para mim, cara, vai-te embora daqui, me deixa em paz. Onde foi esse jogo aí? Te lembra onde foi? Lá no SESI. Não sei se foi no É. SESI, foi na UFRA. Ele estava Ele por disse, qual cara, time? era Ele estava por onde? Ele estava por onde? Bragança. Ele estava pelo Bragança. Bragantino, era isso? Cara, que massa aquele time do Bragantino, cara. Foi uma. O que eles fizeram aquele. Não me lembro o ano, não sei se foi 97, Tinha o 98, não Edson me lembro, também, assim, não né? recordo. Tinha o Bebê Monstro, Edson Maués. tinha o Edson Moraes, que é o gato. Tinha o. Caramba, tinha o Piolho.
tinha um. Eu não estou lembrado, até joguei uns 2 anos atrás, um quarentão, e eles estavam todos lá, no mesmo time, sabe? É. Do Adriano. Aquela escola ali, para mim, era a melhor, né, cara? A escola de da capital, que eu joguei muito em vários interiores aqui do Pará. Joguei muito. Graças a Deus, eu precisava jogar em vários interiores. Mas Bragança, né, Anderson, Bragança, se sobressai por conta daquela competição da Semana da Pátria. São muitos times e, fortíssimos aí. Eles trazem, eles importam jogadores só para a competição, mas afora isso, tem a turma que é de Bragança mesmo. E que o pessoal joga muito, jogava e hoje alguns já veteranos jogam ainda, né? jogam assim. Não, mas olha, o que eu te falo é porque eu ia nesses interiores e eu via que Bragança jogava futsal. Não jogava pelada, entendeu? Os caras eram diferentes. Eles tentavam jogar igual a capital ou jogavam igual. Então, nos outros não, tu vê que era uma peladeira do caramba. Correria e a gente já só sobressaía porque a gente tinha já um treinamento, né? E a gente sobressaía sobre eles. Mas Bragança não, era difícil, porque os caras jogavam futsal mesmo. Até hoje jogam, né, cara? É. E aí, quando o Kleber viu que tu tava na marcação, feito um carrapato, ele Até disse: pô, vai hoje. embora Até no daqui, campeonato pô, me paraense, deixa, eu vou pô. marcar. Eu fui jogar um campeonato lá, um campeonato do Paragominas, É, aí deu a final. Final, nós e o time deles. O time dele era ele e o Orinelson. E o meu time era eu e o Pita, aqui do Jurunas. é. Aí eu digo, tu não sabe marcar. Deixa que eu vou tentar marcar os dois, porque tu não vai saber, e os outros dois nossos também não tinham de qualidade, sabe? Mas também não sabiam muito marcar. Mas como é que eu vou marcar Bebê Monstro e Nelson? Eu não fiz isso sozinho, né? Ou um ou outro, Mas, né? cara, deixa que eu marco o bebê. Deixa que eu marco. Ele ficava, era tipo assim, uma rixa ali. É, cara, é impressionante como a gente até se perde No quando final, a gente vai falar, né, Anderson? A gente até se perde porque em citar nomes, porque é tanta gente que vai aparecendo. Olha aí, surgiu o nome do Kleber agora aí. Falamos de Edson cara, Maués também, né? A turma de eu só sou Bragança. jogador mesmo, isso. Eu gosto muito do jogador de Bragança, porque eles jogam futsal mesmo, futsal que todo mundo gosta de ver, cara. Não são peladeiros, jogam futsal mesmo, na essência da palavra. Os caras são muito bons de bola. Alô, galera dos outros municípios, é só uma observação, tá? Por favor. Galera que vai acompanhar, isso é só uma observação de um cara que teve uma vida inteira dedicada ao futsal, que é o caso do Anderson, e a gente tem que ter as nossas opiniões, né, meu amigo? Se a gente não colocar para Com fora aquilo que a certeza. gente pensa, né, não tem nada a ver. A gente vai e fala Hoje aquilo já que a gente temos. observa. Hoje já temos outras escolas, tipo assim, Bocajuba, já apareceu muitos valores lá, né? Que jogam futsal, né? O Breves. Papa é o cara que coordena uma dessas competições lá, né? Sabe quem é o Lá em coordenador? Breves. Não, lá em Mocajuba. Eu sei quem é, O eu sei quem é. Papa. Eu tive lá no É, Clédio, chegou lá no passado lá. isso. Aquela galera é boa. O pessoal de Bocajuba é bem legal. Bem legal. Daqui a pouco a gente vai relembrar outros aí, que eu quero daqui a pouco saber de histórias. Histórias. É o que a galera gosta de ouvir. E Anderson, mas tu falava que na História, época tu chegaste no seu OPM. E aí? Tava falando da tua história chegada com no seu H. OPM. A gente tem que contar a história com H, que história com E tem muito jogador contando por aí. Também, também. Ei, aí Então, sim. cara, Aí tu chegaste no seu OPM. E aí? aí eu me recuperei em junho. Em junho. E começamos, aí teve uma folga em. Aí quando eu recuperei, eu fui jogar em Santarém, um campeonato de férias lá. O campeonato estava Sim, parado mas aí tu aqui. ganhaste alguma Aí coisa no seu OPM? Tem que contar isso aí pra gente. ganhei o quê? De títulos, de conquistas. De 8 anos, eu ganhei 7. Pois é, a gente Eu contar joguei. essa tua fase no seu OPM aí, porque a gente Eu precisa realmente disputei, saber como é que foram as conquistas. eu disputei 8 campeonatos pelo COP. Desses 8, eu ganhei 7. Só perdi em 2001, para a UFRA, lá no Abacatão. E isso eu fui expulso com 5 minutos. Por quê? Eu fui expulso, 0. Foi 5 minutos de jogo, que ao meu ver o Jaime me expulsou.
uma forma errada, entendeu? Foi uma disputa de bola, ele me deu cartão vermelho direto e prejudicou muito a nossa equipe nesse ano. Não Mas por desmerecendo. que tu falaste para ele depois, para o árbitro? Não, na verdade, eu não, como o nosso time é de polícia, assim, né, de clube de oficiais, a gente evitava muito ter esse tipo de Mas discussão, tu né, cara? Eu só não saí. argumentaste com ele? Pô, tu me expulsaste, cara. Comentei, o nosso ginásio estava lotado, pô. E aí, tipo assim, que acredito eu que ele queria aparecer mais que os outros, que os jogadores, né? Que com 5 minutos de jogo, o cara, Mas né? como Eu foi a tava até entrada? protegendo, Conta aí, como foi? eu tava protegendo a bola e o rapaz foi querer me tomar. E eu Quem abri os era? Tu te braços. Nisso lembra que eu quem abri os era? braços, eu lembro quem era. Eu sei que tinha o Léo, o Coca. Eu não me lembro quem foi que querer tomar a bola de mim, né? E força com força. Aí eu abri os braços assim, ele achou que eu tinha dado uma cotovelada no rapaz. Isso não aconteceu de jeito nenhum. E ele me expulsou com 5 minutos de jogo, me deu cartão vermelho na hora. Né? E o ginásio lotado, tive que sair dessa equipe. Que, tipo assim, querendo ou não, e eu, cara, que eu corria muito, pô. Eu tinha um preparo físico bastante apurado, pô. Aí nós perdemos o campeonato. Perdemos lá para a UFRA, como todo merecedor. Não desmerecendo o título da UFRA, né? Mas ela também tinha um trabalho bom lá, Pena Branca, né? Tinha Aham. grandes jogadores, como o Jean, né? Como o André Wilson, que foi o cara que jogava muito bem com espelho, goleiro linha, né, cara? Então, foi uma partida meio que eu não engoli até hoje, sabe? Mesmo, Rapaz, mesmo respeitando. dá para perceber que até hoje mesmo tu não engoliste esse negócio aí. Não, não, eu estava preparado para jogar 2 tempos, apesar que não jogava, né? Tinha outros jogadores nossos também com muita qualidade. E ninguém consegue jogar 2 tempos, né? Assim, com o mesmo nível. Mas eu estava nesses anos todinho, eu estava no meu auge. E Anderson, tu falaste assim, quando tu chegasse no seu PM, tivesse problema de lesão e também a disputa, a concorrência era muito forte, né? Mas como é que foi, assim, essa convivência, essa disputa, essa concorrência dentro de um time estruturado que só levava os craques para lá, né? Quando podia, como é que foi? Foi tudo dentro de uma lealdade, cara. Até porque o Beto Ivo aí foi oriundo aqui do Imperial, foi treinado pelo meu avô. O Cota também é junanense. Né? Isso eu ganhei mesmo porque eu era mais novo do que eles. Na verdade, acredito eu, né? Fôlego, e me dedicava aos fundamentos que eu, tipo assim, eu me dediquei no SESI muito e eu fui me dedicando, porque eu precisava de mais qualificação. Eu mesmo fazia minha autocrítica, entendeu? Eu preciso melhorar nisso. Então, eu mesmo fazia. Eu melhorar no passe, na marcação, no domínio, principalmente, que eu não tinha um bom domínio. Aí, então, eu comecei, que para mim é o principal fundamento hoje, que é o principal fundamento do futebol, né? O domínio. Eu não tinha. Aí eu comecei a me dedicar ao domínio, o fundamento do domínio. E eu comecei no segundo turno, eu já comecei a ser titular. Daí eu passei vários anos titular e depois começou a alternar um pouco, mas eu passei mais tempo como titular do que como reserva. Quem eram os jogadores do seu PM naquela época? Bora lembrar aí. A galera gosta de lembrar isso aí. Quem eram os goleiros que estavam Do por início, lá? cara, era o Nelson, era o Nelson, goleiro, um cara até da Forte, Uhum. né? Deixa eu me lembrar quem era o outro cara, não sei se era o Pote, aqui do Juruna, eu não tô lembrado, os caras estão O fugindo aqui a Valber não tinha memória. chegado por lá ainda, não? Não, 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 o Valcárcio, o Valber era bem mais novo que nós, né, cara? É, né? Então, tava jogando, nessa época ele tava jogando aí na categoria inferior, assim. Acho que ele nem Uhum. jogava adulto, acredito. O Valber não estava ainda. Sim, Mas nós tá. tínhamos Saindo grandes dos goleiros lá. goleiros, vamos bora ver. Além do Beto Ivo, quem era que estava lá? Cara, aí tinha o Buraco, né? Tinha o Ronaldo, que era o nosso capitão, O cara era que não o gostava mais de importante. treinar, ele vai vir aqui. Ele gostava, não gostava muito. Ele sabia que tinha que treinar. É. Como o Arruda falava para nós assim, olha, tu tá vendo aquele cara ali correndo na praça? O Ele tá Arruda era o correndo de graça. preparador físico. O Arruda era o preparador físico.
Na época não, na época acho que era o Capitão Dourado, se não me engano, em 94, não Ah, vou o lembrar. Arruda. Não sei, logo depois foi. Tá. O Arruda ocupava qual Aí eu, função lá? ele era preparador físico na Tá, época, o tá. Marquinhos era o Isso. treinador. Tá, Né? Até 2001 eu só joguei com o Marquinhos. tá, tá. Sim, o que é que ele dizia para vocês? Aí, tá vendo aquele cara correndo ali, que a gente corria no Bosch, né? Corria no João Paulo. Aquele cara tá correndo de graça e tá correndo. Vocês são pagos e não querem correr. Boa, boa. Grande Arruda, grande Ronaldo Arruda. Essa é muito boa dele aí, tá. Aí sim, essa disputa Lá, tá, e o ambiente lá era dos melhores, né, vocês ganhavam satisfatoriamente, né, bem financeiramente. você dava tranquilo para tu fazer o que tinha que ser feito. Né? Não, em dia, não tinha esse negócio de, de, de ficar fazendo corpo mole, essas coisas não. Tu tinha toda a estrutura, cara, toda a estrutura. De médico, dentista, fisioterapia, preparador físico, né? Tudo, cara. Tu não tinha como não deixar de treinar. Era o COPM na época aí, depois que foi criado, enfim, o tempo de existência do COPM, pelo fato de ter essa estrutura, ele era sempre o time a ser batido, né, Anderson? Era, cara, era difícil. Sabe, era difícil porque os caras vinham com uma vontade para ganhar a gente, qualquer time. E a gente tinha que mesmo fazer valer tudo aquele treinamento que o Marquinhos passava. Também a gente não era pé da doida assim, de pegar e fazer o da nossa cabeça, não. A gente tinha que fazer o que era treinado. Né? Era muito cobrado isso pelo Marquinhos. E foi aí que foi a grande chave do sucesso. Foi a gente seguir os treinamentos. A gente treinava, né? Muitas equipes nem treinavam, mas É, conseguiam ainda, né, engrossar o caldo, lá, né, engrossar o nosso, querer pegar o nosso bicho, nosso o cachê, bicho. nosso bicho, né? Aí a gente fazia valer o nosso treinamento, né, cara? A gente Aham. treinava todo dia. E tinha cobrança, lógico, né? Tinha, tinha quando a gente foi chegando a perder turno, aí reunião, aí cada um via onde tinha que melhorar, né? Mas nunca tinha briga de ego, briga de querer, é culpado, não. A gente se unia e embora todo mundo junto, E o Coronel né? Piedade, o que E, era que ele dizia para vocês? olha, o Coronel Piedade ele nem assim, não se envolvia muito na parte da técnica, né? Ele fazia mais a parte dele mesmo e bem feita, né, cara? Que era Uhum. da estrutura do clube, né? Da estrutura do clube. Ele era o cara da O Coronel, ponta, né, meu irmão? Sabe o que é a é, ponta? A Babilaca, né? Era ele que aí nós cuidava disso tinha aí. ele cuidava, ele e o Tony, que era o Tony o contador, né? Aí passamos por vários presidentes lá depois do Coronel, né? Que ele se afastou, do PNP, mas se afastou, entre aspas, nós sempre dava aquele apoio lá para nós. Isso. Sim, aí E, depois do seu PM, tu ia contar que tu fostes para onde, rapaz? cara, o seu PM, eu fui pro COCB, Do Corpo de Bombeiros. fui pro COCB. Aí depois eu joguei no Remo, depois joguei no Paysandu. Aí cheguei a ser, acho que, vice-campeão pelo Paysandu. Acho que a gente perdeu a final pro Max, se não me engano. Rapaz, vocês esquecem, né, quando vocês perdem. Já prestaste atenção? Eu acho que eu perdi, se eu não me engano, a final eu perdi. Quando é conquista, olha, nós ganhamos o time e tal. Aí tem detalhes. Eu vou falar a última, que foi no Isabelense, que ganhou o Max lá no Abacatão. Que ano foi esse? Aí foi Fala do Isabelense também. 2008, 2009, cara. Eu não tô lembrado porque na época eu viajava já com a minha nova função, que eu saí da polícia e já fui ser Aham, representante de vendas. aham. E eu tive o convite do Jorge Belo. E nesse ano eu joguei bem pouco, mas Grande, joguei o ó, principal, que foi. mais um nome. Jorge Belo. Quando eu chego para cobrir futsal, ali em 87, 88, ele era um dos grandes jogadores de futsal pelo time da Tuna. Ele, Beto Ivo, Juscelino, era um timaço, o time da Tuna ganhava tudo. Aí depois ele foi, Era, aí você já encontra o Jorge Belo como técnico do Isabelense, algum tempo depois, né?
Ele montou uma equipe assim mista, né, cara, com jogadores de lá de Santa Isabel e nós mais veteranos que é oriundo do CELPM, né? Eu, Ronaldo, Velhote, Sassá, Badu, finado Badu, saudoso, que Deus o tenha, né? O Mauro, goleiro, foi campeão com a gente lá. O E ele Mauro, o montou, só maior arquivo vivo do futsal paraense. É, tem cara, tudo, esse, Mauro. Todo mundo, Mauro, eu, tu tem tal jogo assim, e olha, quando a gente não sabe as coisas, até eu já levei ralho dele. Uma vez eu disse, mas Mauro, eu não me lembro, rapaz, desse negócio. Me admira de ti, cara. Pô, tu que cobria o futsal não te ele é lembra? autêntico, ele é autêntico, o Mauro sempre foi autêntico, sempre foi autêntico. É, Ele é, ele te fazia um jogo num dia, aí saía no Globo Esporte ele gravava. Aí no outro dia ele me chamava para me assistir a fita cassete na época, né? Vamos é. assistir os gols aqui, vamos assistir. A gente ia assistir lá, que eu morava aqui no Girona, né? Grande A Mauro, gente ia uma assistir. figuraça, olha, uma figuraça. Grande goleiro também, grande goleiro, cara. Grande goleiro, lógico, sem dúvida nenhuma, com uma história incrível no futsal. Anderson, aí É, você pelo Isabelense, o Isabelense foi o quê? O primeiro time do interior a ganhar um campeonato? foi o primeiro time do interior a ganhar um campeonato paraense. E em cima das máquinas, né, cara? Porque tinha as Cara, que máquinas com Barão, conquista Viola. valorizada essa, hein? Porque a SMAC era uma seleção. Pô, começou pelo Beto goleiro. Aí tinha Biolai, tinha Humberto, tinha Célio, tinha Barata, né? Olha aí. Os É, caras estavam todos voando com 25 anos, pô. E a gente eu fui campeão com 38 anos, né? Então foi meu último título adulto. Foi esse aí, pelo Isabelense. que legal. Anderson, uma grande amizade assim no futsal. Eu sei que tu pode dizer assim, olha, não, em todos os lugares onde eu passei é normal. Em todos os lugares onde eu passei, fiz boas amizades, mas uma pessoa assim que tu fizeste amizade no futsal, que permaneceu para a vida toda, enfim, é sempre importante a gente saber. Pelo menos eu acho que é Eu tenho, importante. tem sim, eu tenho várias, graças a Deus, eu tenho muito mais boas amizades do que tive problemas com jogador de futsal, sabe? Nunca se, nunca passou do limite ali da quadra, que às vezes tem aquela jogada mais ríspida, aquela jogada mais dura, né? Mas a gente sempre Mas quem acabou o foi, assim, jogo. por exemplo, uma pessoa que tu chegou e de cara já se entrosou? Ou quando tu chegaste em determinado clube, foi uma figura com a qual tu te identificastes? Enfim, fala aí pra gente. Cara, o seu PM, eu tinha muita identificação com o Marquinhos, o próprio treinador, né, cara? O Marquinhos era meu amigo particular, né? E eu com o Ronaldo a gente foi se conhecendo, até porque a gente se consolidou ali entre eu e ele lá para trás, na cozinha do seu PM, né? Eu e ele tinha, depois chegou o velhote. Então era uma cozinha bem forte na marcação. Mas assim, eu tive grandes amizades, cara, lá tem até hoje, né? O Mauro é um, o Sassá é outro, Cota, enfim, Jares, Clédson, Neném, que é o Neném, eu chamo de Neném. Clédson tem Neném, muita história, ele foi o primeiro aqui entre os eu vi, episódios, ele foi o primeiro aqui, grande Clédson. Aliás, foi ele, né, cara? Eu faço questão de dizer que ele foi um dos caras, assim, que, entre tantas pessoas que incentivaram, o Clédson está entre essas pessoas aí a fazer esse projeto aqui, de resgatar o futsal, de incentivar, bater papo com a turma. eu te falo, não, incentivar, não, ainda incentiva até hoje. Porque É. eu participo de vários grupos com o Neném, e o Neném, ele posta, entendeu? Fala no teu programa. Ele é bem ativo com a divulgação do resgate futsal, entendeu? É ele e alguns outros aí, né? E, Então, o Neném, ele e tu também agora, pô, tá participando e agora tivesse sim, essa sim, disponibilidade para participar, todo mundo está eu participando. já, isso. A gente vai, como eu estou te falando, é uma satisfação enorme estar participando desse programa. Te parabenizo mais uma vez pela criação desse projeto teu aí. E a nós, eu sou o 10º, né? E Aham. nós que já estamos participando e vamos expandir mais essa, essa divulgação, para Com que certeza. A mais gente like, depende de mais todo mundo, seguidores, mais é. comentários. Exatamente, Anderson. Isso, cara.
É A isso gente aí. depende de todo mundo. Conta uma história boa para nós com alguém aí que tu tenha liberdade para contar, contanto que não vai dar problema depois. Conta uma história boa, que eu sei que tu é bom contador de história. Não sei se já contaram aqui, cara. Mas a gente foi jogar um brasileiro, sei lá, uma Copa Taça Brasil. Aí tá as delegações tudo almoçando no restaurante. Onde foi? Tem que contar onde E, foi, pô. cara, eu não me lembro, assim, só o Mauro que só o Mauro Ele vai mesmo, cara. brigar com nós dois, ele vai brigar contigo e depois vai brigar Ele ia comigo brigar. porque eu não sabia. É mole? Bora lá. Aí, cara, tá todo mundo enfileirado para pegar o almoço, cara. Aí tá lá o Richô, né? E não sei se já contaram isso aqui, Não, vai. mas teve um goleiro nosso que ele foi botar, encheu o prato dele e colocou praticamente todos os bifes que estavam no. Não, peraí, aí já é alopração, pô. Aí já é alopração. Pô. Ele E fez tava uma luta. outras Quer delegações dizer que esperando, né? o bife os bifes que estavam ali à disposição, ele pegou, raspou tudo. Eu conferi 12, mas parece que foi 14. E aí? Rapaz, ele foi embora comer. Ele tiveram que esperar para a mulher fritar mais bife. Quem era? Bora Ficou logo, nós. diz logo aí quem era. Era o João, goleiro, pô, lá do Guamá. Sabe quem é o João Grandão? Eu sei quem é. Grande João. E Era aí demais. ele foi de boa para a mesa dele, ficou lá comendo. Ele comeu todos? Comeu, pô. O João comia muito. Mas aí nós ficamos esperando. É, Aí deu uma prioridade. Aí essa eu não vou falar, não. é, Isso aí eu não posso. tá. Para uma mulher. Eu acho que ela comeu de 8 a 10 também. Tivemos que esperar de novo. E aí não tem nenhuma tua aí também, não, Anderson? Tu é capaz de contar uma tua assim e tal? Eu era um cara muito reservado. É, né? Né? Na época, assim, né? Porque a gente era policial militar e tal, a gente Ah, é, não tá tinha muito sendo, papo. lembra. Eu, o Beto Ivo e o Velhote, a gente não tinha muito. A gente era muito reservado mesmo. Eu não podia, tinha que dar um bom exemplo, né? Essa, né? Uma em Fortaleza, o Nelson, ele era meio assim da banda voou, né? Aham. Ele queria sou da pedreira, ele ficou no quarto, eu e Cota ele. E ele dizia, ó, a gente ganhou lá a taça lá e tal. Aí liberaram a gente. Aí ele falava assim, ó, vocês não vão dormir, que eu vou chegar e vou sacanear. Conta, tô fudido mesmo. Aí nisso a gente toma uma cerveja. Rapaz, eu sei que eu não queria dormir, né? Ele era banda avô da pedreira, né? Digo, pô, não vou perder pro Ari Nelson, cara. Não vou perder pro Aí Ari vocês Nelson. ficaram de plantão. Ficamos tomando uma cerveja, cara. Só Tá. que ele chegou, acho que é quase 6 da manhã. E a gente acordado. Ih, Eu digo, Cota, mas é agora. Ele dormiu. Bora tirar fora desse pedreirense. ele fez a Aí gente fizemos uma. passar sono, né? Porra, não foi, cara? Mas a gente tava tomando uma cervejinha mais de boa, só esperando Eu mesmo sei. já. Aí nós fizemos uma brincadeira com ele, eu não posso contar aqui também. É, E bateu da máquina fotográfica. é. Tiramos 4 fotos dele. Aí, isso era um domingo. Aí nós pegamos um avião, fomos para Belém e aí tinha que se apresentar na segunda, lá no CPM. Que eu já achei lá na Ceplada, mano. Finalmente Barroso. E nós revelamos a foto. Quando o pessoal chegou para treinar, para pegar o material lá, a gente botou a foto bem na entrada. Passava, olhava e eu, Gori Nelson, Gori Nelson. Acho que nesse dia ele nem treinou. O Eu da feitiço pedreira, virou ele também contra o tinha muito. feiticeiro, né? Anderson, o feitiço Entendeu? virou Ele contra o também tinha muito. feiticeiro. Pô, cara, se ele não tivesse falado nada, a gente ia ter dois meses. Ele ameaçou, ficamos ligados, né? Tantas histórias, né? O que é que o futsal Cara, significou na tua vida, Anderson? tudo, tudo. Hoje, se eu estou aqui falando de futsal, porque tenho um prazer enorme, né? Desde meu avô, Manduca,
que me levou, que me botou nesse esporte. E hoje, até hoje eu ainda jogo. Eu acho que eu só vou parar quando eu morrer. Né? Você, acho que o seu Roberto lá do Charles, que com 70 e poucos anos, ainda vai estar jogando. Entendeu? O futsal me deu muita coisa na vida. Deu. Agradeço a todos que passaram, que me deram a oportunidade no futsal. E eu soube aproveitar. Né? Soube aproveitar. E sou muito grato. É um esporte que eu amo de paixão, cara. Eu amo de paixão. E o campo, tu joga no campo, pelada? Eu não jogo campo, cara. Na verdade, teve um ano que eu trabalhava no Deixa eu banco te e eu falar fui uma coisa. treinar. Deixa eu te falar uma coisa. Do episódio anterior, eu conversei com o Valber, goleiro. E ele dizia que E eu vi. ele nunca jogou futebol pelado. É impressionante. Tu jogaste, né? Atualmente é que tu não joga, né? Não, eu não jogo. Assim, eu cheguei a treinar no Júnior do Remo com o Dico, o treinador é o Dico, Uhum. né? Tinha o Ex-goleiro. Pablo, tinha ele de goleiro, ele virou Júnior. Aí ele queria que eu ficasse, só que eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no banco de 5 da manhã, 1 da tarde, e o treino era 2 horas. Ele queria que eu ficasse treinando, mas às vezes eu tinha que treinar de manhã. E eu não podia deixar o meu emprego do banco, né? Eu tinha mais segurança no banco. Assim aconteceu na Tuna. Na Tuna foi eu, Arinelso e não me lembro quem era o treinador, cara. Aí queria que eu ficasse, mas eu era da polícia, pô. Não podia largar a polícia para aventurar né? No futebol. Aí não, não me deixou saudade nenhuma, entendeu? Não me arrependo disso aí. Futebol de campo só para assistir mesmo, o Paysandu, né? Pra assistir nosso Paysandu. Só para assistir o grande papai do Paysandu. Anderson, quem que tá contigo acompanhando a nossa resenha aí? Quem que tá por aí? Plácido, tem a satisfação de ter meu cunhado como goleiro de Cadê ele, futsal, pô? né? Bora lá, cadê ele? Aê, Fala, garoto. Plácido. Fale, meu irmão. E Bem, aí? Que tal? tudo bom? O Anderson jogava? Muita bola. Joga, né? É, né? Ainda joga bola. Apresenta ele aí, Anderson. O Gilmar foi goleiro do SESI, cara. Foi campeão das categorias de base. Acho que não foi de adulto, não, Gay. Não. Não foi. Aí a gente. Ele, assim, eu tive um contato com ele, né? A minha irmã já namorava com ele. Aí foi uma influência que eu também, né? Que para mim eu acho, é a melhor escola que tinha do futebol, né? Futsalão, né? Na nomenclatura anterior, futsal. É. E a gente aproveitou, cara. Aproveitou que lá tinha os professores mesmo, né? Ele se garantia? Sim, cara, era melhor, pô. É o que dizem até hoje, né, Plácido? É o que dizem até hoje, amigos que a gente criou aí no futebol de salão, que eu sou da época do futebol de salão, né? Isso. Eu parei né, nessa transição aí do futebol de salão para o futsal. E o Anderson continuou, né? Como o Anderson estava falando, né? Ele começou com a gente lá no SESI, né? Eu sou desde a categoria de base do SESI até chegar lá na parte do adulto. E o Anderson foi para lá com a gente, né? A gente tinha uma equipe muito boa lá, o professor Loso, o professor Caru, né? Que dava suporte para a gente lá, toda a parte de treinamento, tática. E a gente foi evoluindo. Eu parei e o Anderson continuou, né? No futsal, e aí tem uma história muito vitoriosa e muito bonita aí que você acompanhou e acompanha até hoje. Tu tens alguma história boa do Anderson para contar aí? Do Anderson? Olha, não teria assim, algo muito interessante, né? O que mais me chama a atenção na carreira do Anderson foi a evolução dele no futebol de salão à época, né? Que eu conheci o Anderson aí, a gente se conheceu, né? Através de eu namorar com a irmã dele. Tá aqui ela, tá aqui ela. Põe ela do outro lado aí. Passa pro outro lado ela aí. Ela passa pro outro lado aí. Aí, divide aí. Aqui, ó. Aí. Apresenta aí. Aqui é a Anne Pojo, minha irmã, esposa do Gilmar, e na época ela era anotadora cronometrista, e o Gilmar era atleta do futsal, né? Ela anotava direitinho as coisas? Eu fui eleita a melhor anotadora cronometrista de futsal, hein? Eita, Olha aí. palmas para ela.
Tatiana Heitor Conceição, que foi por muitos anos também escolhido o melhor árbitro de futebol de salão. E a nossa família sempre foi muito envolvida com isso, né? Nós somos netos do seu Manduca, que formou a escola de futsal do Imperial. Isso. Então, a nossa família é envolvida com futsal, e eu tenho muito orgulho disso. Ah, que bacana. Tu anotava direitinho as coisas do Gilmar? Como é que era? Deixava passar? Muito, inclusive eu saí do futsal por conta disso, para misturar as coisas. Ah, que maravilha, cara. Eu perguntava para o Anderson, e o Anderson deu um depoimento muito bacana aí, sobre o que o futsal significou. Na sua vida, o que é que o futsal significou? Eu já Olha, perguntei. Plácido, eu lembro, assim, eu acho que eu tinha em torno de uns 10 anos, quando meu avô já tinha o seu Manduca, né? Já tinha essa escolinha de futsal aqui no Imperial e a gente já fazia parte disso. E a gente cresceu vendo os nossos tios no futsal, os irmãos da minha mãe, o nosso pai como árbitro de futsal, né? E aí a gente ficou muito feliz depois, quando o Anderson começou também a entrar no futsal, e ele talvez hoje seja o nosso maior orgulho, porque ele é o único de todos nós que permanece no futsal. No futsal eu conheci o meu marido, né? E a gente está até hoje aqui, juntas, desde muito... Tem 39 anos que a gente está junto, né? E a gente se conheceu no futsal. E é um esporte assim que a gente tem no coração, e a gente tem muito orgulho desse esporte ter vindo da família da minha mãe, do meu avô, do meu pai, dos meus tios. Grande Isso tá na Sebastião nossa Conceição, né? A gente tem que citar também. arte de futsal. O Isso. melhor de todos. O melhor de Não todos, teve igual, é hein? verdade. É verdade. Pessoal, a gente vai encerrar com vocês aí, todo mundo juntos. O Anderson era o nosso convidado, acabou que agora a gente tem 3 convidados aqui, já no final dessa resenha. Grande Anderson Conceição, o Anderson Cavalo, que tem muito orgulho de carregar esse codinome, esse apelido aí. E faz jus, né? Porque o cara que tem um preparo físico invejável, corre. O carro, quando ele é potente, ele tem não sei quantos cavalos, né? O Anderson só é um cavalo, mas vale não sei por quantos carros. Tá bom, quero agradecer, viu, Anderson? Primeiramente, a tua disponibilidade, tá? Para que a coisa acontecesse. E a vocês dois também aí. Hoje, eu posso dizer, como Obrigada. coadjuvantes, mas também muito importantes aí na carreira do Anderson e também muito importantes na história do futsal. Foi a minha base para que eu conseguisse, eu conseguia no futsal, né? Eles foram muito importantes, todos eles. Beleza, então bora fazer uma despedida, dando tchau para todo mundo, tá? Pode balançar a mãozinha aí, vamos lá, dando tchau para a gente se despedir. Tchau, pessoal. Eu, Muito obrigado a vocês, tá bom? Valeu, Plácido. Um abraço, mano. tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.